Hoje eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. Gostaria que a igreja abrisse lá em Apocalipse. Eu só pedi para vocês abrirem, porque é o texto que nós vamos ler. Mas eu gostaria que vocês ouvissem o áudio dessa carta. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, tem uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm em seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? O versículo-chave da qual nós vamos estar estudando é Apocalipse 2, versículo 4, que diz assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É o que nós temos que ter: amor pelas almas, amor pelas vidas. Nós podemos fazer tudo neste mundo, fazer grandes coisas para a obra do Senhor, mas se nós não tivermos o verdadeiro amor pelas vidas e pelas almas, de nada vai valer. Porque o que mais importa para Deus, quando Ele olha para mim e olha para você, é o amor. E essa igreja, irmãos, ela é uma igreja que perdeu o amor. Ela lutava contra tudo, contra os pecados, contra os erros, contra tudo. Mas ela não preservou o amor. Quando eles iam repreender alguém, eles não repreendiam com amor. Eles repreendiam com dureza de coração. Então, muitas vezes, nós devemos olhar para nós mesmos. Quando nós temos que repreender alguém, como que nós repreendemos? Repreendemos com amor ou queremos julgar? Queremos, além do julgamento, condenar a pessoa. E era isso que eles faziam. Mas, antes de entrar nessa parte, eu quero falar sobre Efésios. Quando o assunto é Éfeso, tudo é grande, tudo é maximizado. Põe o primeiro slide. Eis que vem sem demora, Apocalipse. Amém? Pode passar mais um. A igreja, Éfeso, a igreja que deixou de amar. Pode passar. Nós lemos o texto e o versículo-chave: que tem, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor.
é a maior cidade da Ásia. Quando fala em Éfeso, a gente pode pensar que tudo lá é grande, é grandioso. Então a cidade, ela é grandiosa. Ela era a maior da Ásia. E ela ficava bem assim, perto de Porto, sabe? Era o maior centro comercial. Éfeso fica na Turquia. E a Turquia só vivem muito muçulmanos, né? Então, em Éfeso havia o maior porto, a maior manifestação religiosa, com altares ao imperador, e as adorações lá aos outros deuses, principalmente Diana, né? Essa aqui é a imagem de Artemis, ou Diana, deusa de Efésios. Ela o seu nome era romano, Artemis, e Diana, o nome grego. É deus da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Então todos que iam adorar essa deusa ali, eles iam lá, adoravam, e as prostitutas moravam lá dentro desse templo. E ali todo mundo que ia adorar se prostituía ali dentro, ali fora, nos campos. Então era assim, todo mundo que adorava ela poderia fazer o que quisesse ali dentro. A maior prostituição. Amém? Então, Éfeso, ele tinha com os altares ao imperador, adoração explícita, escola de magia. Ela tinha a maior escola de magia. Ali todo mágico saía de Éfeso. O grandioso templo de Diana, Artemis, né? Cuja veneração era mesclada com prostitutas cultuais a disposições do devoto. As credenciais do autor. O autor, ele é Jesus Cristo. A revelação que João recebeu para a igreja em Éfeso, na verdade, visava toda a comunidade cristã em outros lugares e em todos os tempos. Podemos discernir essa verdade por duas ênfases, mencionadas no final de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus escreve cartas, manda escrever cartas a todas as igrejas, porque ele estava vendo erros gravíssimos. Então, nós podemos notar que nesse contexto dessa luxúria, dessa devastação, dessas prostituições que havia na cidade de Éfeso, por mais que tinha todos esses problemas, magia, todas essas coisas, ainda aconteceu algo tremendo. Foi fundada uma igreja. E olha só, nós olhamos assim, todo aquele povo, naquela prostituição, fornicação, daqueles erros todos, e ali bem no meio de tudo isso, nasce quem? Uma igreja cristã, uma igreja que é contra tudo aquilo ali, contra a prostituição, contra a adoração à imagem, contra magia. Então nasce a igreja de Éfeso. E essa igreja, nós podemos ver que ela recebeu uma grande oportunidade, uma das maiores oportunidades. Recebeu doutrina e amor. Ela recebeu doutrina e amor. Ela recebeu doutrina e amor, fruto do amor votado de Paulo, Áquila, Priscila e Apolo. Esses ensinaram o povo o verdadeiro amor. Também foi o cenário da primeira escola teológica da Ásia, Atos 19, do 9 ao 10. Nessa escola teológica, em Éfeso, Paulo, ele ensinou 2 anos ali. 2 anos. Essa igreja, no meio de tudo isso, ela foi receptora, um dos maiores tratados teológicos escritos por Paulo.
também foi pastoreada pelos melhores discípulos de Paulo, Tiquito, 2 Timóteo 4,12, e Timóteo, 2 Timóteo 1,1. Também, essa igreja foi fortalecida por João, o apóstolo do amor. João, ele ensinou para essa igreja amar as outras pessoas. Ele foi ali e ensinou o que é o verdadeiro amor. Então, por conta do cenário da primeira escola, de Paulo, de João, deles terem ensinado tudo ali, terem colocado a mão no arado mesmo daquela igreja, então houve ali um despertamento. O povo começou a se converter. Eles começaram a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e aí um falava para o outro, e aí de repente, quando vê, a cidade praticamente toda de Éfeso, ela se converteu ao cristianismo, ela se converteu. E então foi caindo o pecado. Eu estava vendo que através da pregação da palavra de Deus, as pessoas não estavam mais querendo comprar as estatuetinhas deles. Então eles falaram: nós estamos perdendo, né? Mas aí o que aconteceu? Aí Paulo não falou nada, só deixou que as pessoas falassem do amor de Deus, o amor de Jesus. E trazendo para os nossos dias hoje, irmãos, se nós queremos ver que o pecado diminua, nós temos que abrir nossos lábios para falar do amor de Jesus. Amém? Então, o que aconteceu? O comércio sexual e religioso entrou em declínio. As práticas ocultistas caíram em declínio. E o evangelho foi espalhado por toda a Ásia, fala ali em Atos 19, 10. Nós vamos entrar, irmãos, no elogio do Senhor, o elogio que Jesus fez para essa igreja. Desde o início, aqueles irmãos tiveram de lutar, superar desavenças entre si, resistir à sedução do secularismo e às perseguições do paganismo. E o pior de tudo, tiveram que combater as ardilosas investidas dos falsos mestres e falsos apóstolos. Desse ponto, o Senhor elogia, pois suportaram as mais duras provas e não desanimaram. Portanto, o Senhor via na igreja inúmeras virtudes dignas de elogio. Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele elogia o que nós fazemos na obra dele. Aí Jesus olha para essa igreja de Éfeso e diz assim: eu conheço as suas obras. O Senhor elogia o testemunho de vida, a devoção e o empenho. É o que Jesus tem que olhar para nós e nos elogiar, o nosso testemunho de vida e o nosso empenho. Nossa, eu empenho em fazer a obra do Senhor. A igreja de Éfeso era assim. Então eles eram compromissados com o Evangelho. O que a palavra do Evangelho falava, eles faziam. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam tudo aquilo e iam falar para outras pessoas. Eles eram compromissados com a obra do Senhor. Será que a minha vida, quando Jesus olha para mim, ele vê que eu sou compromissada e que eu prego a palavra, não diante dos olhos dos irmãos, mas diante das pessoas incrédulas ali fora? Porque é fácil eu chegar aqui na igreja e falar do amor de Jesus, né? Perto dos irmãos, ou estarmos juntos e falando do amor de Jesus. Mas e quando nós estamos sozinhos, ao meio de pessoas escarnecedoras? Será que nós fazemos isso? E o povo da igreja de Éfeso, eles faziam isso. Eles eram compromissados, eles se empenhavam, divulgavam o Evangelho por toda a Ásia. E aí Jesus fala para eles: eu conheço a tua perseverança, porque eles seguiram a Cristo num contexto de perseguição política, religiosa e cultural, que não era e ainda não é uma tarefa fácil, pois requer paciência, persistência e constância.
Então Jesus mais uma vez fala para a igreja de Éfeso: conheço a tua repulsa aos homens maus. Irmãos, eles não eram contra os ímpios, porque os ímpios já estavam no mundo mesmo, mas eles eram contra os falsos mestres, que tentavam corromper a fé, gente que se misturava o evangelho ao misticismo e às filosofias, induzindo muitos imprudentes ao ascetismo ou à libertinagem. Sabe, é aquelas pessoas que falam assim: ó, o que a Bíblia está falando, a gente pode seguir tudo de ponto a ponto, não. Eles chegavam lá na igreja de Éfeso e falavam assim: ó, o que Paulo está falando, vocês não devem seguir tudo, não é assim. Vocês também podem ir lá no templo de Diana, pode ir lá e comer com eles, vocês podem ir lá e fazer o que quiser. Não, o que Paulo está falando e o que as escrituras estão ensinando, a gente não tem que ir no pé da letra. Então, existiam pessoas dentro da igreja falando isso para as pessoas, e aí tiravam eles da fé verdadeira. Mas eles reconheciam essas pessoas, e o que eles faziam? Expulsavam esse povo de dentro da igreja. Eles não queriam saber isso. E Jesus, olhando para isso, viu que eles eram fiéis mesmo, verdadeiros. Jesus também conhecia a tua aprovação, a aprovação deles dos falsos apóstolos. Eles colocavam à prova a doutrina dos que ensinavam, de modo que, se contrariassem a doutrina apostólica, era rejeitada e exposta na comunidade cristã. As pessoas iam lá para pregar, e então eles se levantavam: não, você está errado, porque a doutrina cristã apostólica não fala isso, você está errado, pode sair daqui. Eles eram assim, eles eram bem firmes mesmo, que se tratava da palavra de Deus. Ninguém passava eles para trás, não. Eles conheciam a palavra de verdade. Também Jesus disse a essa igreja: conheço a tua fidelidade, persistente no meio de tantas provações, pelo nome de Cristo. Jesus também conhecia a rejeição aos nicolaítas. Então era assim, os nicolaítas falavam: olha, a graça, nós estamos debaixo da graça, e você pode pecar, porque você pode pedir para Deus que você se arrependeu, não tem problema nenhum. Então, a graça, Deus perdoa a gente de todos os pecados. Isso é heresia, irmão. É heresia, não existe isso. Então, os nicolaítas, eles faziam esse tipo de coisa. Não, pode pecar, peca à vontade, mas só você tem que arrepender depois, viu? Você não vai esquecer. Você pode pecar, você pode se prostituir, pode fornicar, pode fazer o que vocês quiserem, mas não esquece do arrependimento no final. Era isso que eles pregavam. Agora eu vou falar sobre as repreensões do amor. Apocalipse 2. Vocês conhecem aquele ditado que fala assim, nadou e morreu na praia? Foi a igreja de Éfeso. Ela pregou, ela foi contra tudo, fez tudo conforme tinha que ser feito, mas ela não amou as pessoas. Nós temos que olhar para uma pessoa, e se ela tiver erro, em pecado, nós não devemos deixar de amá-la, mas nós temos que repudiar o pecado que ela faz. Então, eles não tinham amor, então por isso que eles foram reprovados. Então, olhando para nós, irmãos, não adianta nada nós conhecermos a palavra. Eu conheço a palavra, eu conheço tudo aqui, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar, nada. Se não olhar para uma pessoa com compaixão, com amor, com um desejo de ajudar, um desejo de que ela se converta,
da pessoa se converter, mudar a vida dela. Se ela é adúltera, a gente, com o nosso conhecimento dentro da palavra, ensinar que aquelas práticas são erradas. Se ela for fornicadora, nós devemos falar: olha, o sexo antes do casamento é errado. Então, a igreja de Éfeso, ela não tinha esse tipo de coisa, ela não tinha esse amor. Aqueles crentes, querendo ser corretos, se tornaram ásperos e rudes, tais como os fariseus no dia de Jesus. Deus se alegra mais com o amor que demonstramos por Ele do que com o trabalho que realizamos para Ele. Vocês lembram de Marta e Maria? Para quem foi o elogio? Lembra-te, pois, de onde caíste? Olha para você, irmãos. Será que eu estou como a igreja de Éfeso? Será que nós somos como a igreja de Éfeso? Jesus fala assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Precisamos trazer à memória não apenas aquilo que nos traz esperança. Lamentações fala sobre isso. Mas o que nos fez perder a esperança, a rota apontada por Jesus, onde paramos de amar, então devemos recomeçar daí. Aonde que eu deixei de amar? A Bíblia diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Será que eu faria o que eu faço para mim, eu faria para outra pessoa? Você tem coragem de ir lá dentro, na hora que você estiver abastecendo o seu carrinho lá dentro do supermercado, você pensar numa pessoa menos desprovida e fazer o carrinho para você e o carrinho para essa pessoa? Hoje, irmãos, não tem mais isso. Não tem mais isso. Que tipo de amor que nós estamos apresentando para Deus? E é esse amor que Ele está de olho, viu? Nós devemos recomeçar dali, então, onde que nós perdemos o amor. Arrependa-te. O arrependimento é mais que emoção, é decisão. Arrependimento é mudança de comportamento, de direção, de intenção. É deixar de praticar aquilo que fez o amor se esfriar. Terceiro, vem um pouco mais rápido. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Irmãos, nós somos a luz de Cristo. Então, quando temos intimidade com Ele, sem amor, nós não brilhamos. Nós temos que ter essa intimidade com Jesus. Nós temos que brilhar. Nós temos que estar sempre com a palavra de Deus nos nossos lábios, sempre disposto a fazer a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo, para orar, para buscar a Deus, para mostrar para as outras pessoas que nós temos a luz de Cristo. E muitas vezes isso se apaga em nossas vidas. E aí, então, olhando para a igreja de Éfeso, essa luz se apagou. A igreja em Éfeso deixou de brilhar porque deixou de amar. É tudo por causa do amor. Nós mentimos porque nós não amamos, nós fazemos coisas erradas porque não amamos, nós julgamos porque não amamos, porque nós esquecemos que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. É o peso da mesma medida. Então, irmãos, se nós conhecemos a palavra de verdade, nós andamos no amor. O Senhor termina com um conselho e uma promessa para essa igreja. Apocalipse 2,7 fala assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então o conselho é: se você tem ouvidos, ouça. E aquele que vencer, para essa igreja, Jesus fala assim:
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Será que muitas pessoas não venceram? Porque não tinha amor. Porque a repreensão foi por causa do amor. Existe um prêmio certo a quem perseverar, mas também é certo que só existe vitória porque existem batalhas. A vida cristã impõe uma batalha constante contra principados e potestades, contra os fascínios ardilosos deste mundo e contra nós mesmos, nossas fraquezas, nossos desejos carnais. Nesse caso, vence aquele que persiste em sua fidelidade ao Senhor, mesmo que lhe custe tudo. Irmãos, tem essa palavra como uma palavra do nosso Pai. Jesus, Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Aqui na igreja de Éfeso, Ele conhecia tudo. Ele sabia tudo dela. Da mesma forma, Ele conhece tudo dele. Ele sabe quais são os meus pensamentos, o que eu vou falar, antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Então, nada é oculto aos olhos do Senhor. Então, para Deus a gente não engana. Então, por que ser repreendido por coisas tão pequenininhas, né? E aqui a igreja de Éfeso foi repreendida por conta do amor. Simplesmente, é tão fácil a gente amar, é só você se colocar no lugar da pessoa. É só você se colocar no lugar da pessoa. E aí você vai sentir o amor. E não adianta você ir contra, sou contra o pecado, sou contra isso, sou contra aquilo, mas se você não ama. Então ela foi repreendida e ela foi reprovada pelo Senhor Jesus Cristo por conta de não amar.